Depois de tudo que já ouvimos nesta noite, já presenciamos a música, com certeza também tivemos um banquete nesta noite. Mas sabemos que nosso culto não é só o louvor, as apresentações, nós viemos aqui para aprender também. Eu creio que nosso culto é um momento de aprendizado. E espero que Deus possa usar a gente, como falamos, nós sempre oramos na abertura, ou à tarde, quando montamos o programa, pedimos: Deus, nós não temos nada a oferecer, apenas somos uma ferramenta em Tuas mãos, com nossa simplicidade. A gente só pode ser usado como um instrumento, e sabemos das limitações de cada um, e se Deus não usar, nós não temos nada a oferecer. O tema de hoje está baseado em muitas perguntas que tenho presenciado nos últimos anos. As pessoas começam a perguntar muitas vezes em relação à soberania de Deus. Até onde é nosso limite podemos chegar como ser humano e aonde Deus está. Quando falo de soberania, pensamos na soberania de um país. Na língua portuguesa, quando falo soberania de Deus, o português diz o seguinte: soberania está escrita ou explicada como uma autoridade suprema que detém o poder sem restrições. Essa é a definição do nosso dicionário português. Teologicamente, dentro da teologia, soberania significa controle, domínio absoluto de Deus sobre todos, sem limite. Vou repetir: controle, domínio absoluto de Deus sobre todos. Mas que a nossa mente não consegue entender muitas vezes a soberania de Deus. Deus é todo poderoso, é todo bom, todo conhecedor e todo sábio. Mas parece que nós não conseguimos entender. E parece que muitas vezes alguns pastores, inclusive, têm dificuldade, ou faz de conta que tem dificuldade, e parece que pode, inclusive, mandar Deus como se fosse office boy, que pode determinar, pode decretar e mandar Deus fazer o que eles querem mandar Deus fazer. Para entender o que eu quero dizer, eu vou citar um exemplo. Sintonizei certo dia em Curitiba uma rádio, uma emissora. Espera um pouquinho ainda a imagem lá. Isso. Eu sintonizei uma rádio em Curitiba, e o pastor disse o seguinte: ele contou o exemplo de Abraão, que Deus fez uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Passaram-se 25 anos, de repente, já ele é idoso, com 90 anos, e cadê o filho que Deus prometeu? Sara não tinha filho, e agora, se Deus prometeu, cadê o filho? Veja o que o pastor falou. Aí então diz que Abraão falou assim: Deus, como é que é o negócio aí? Você vai dar ou não vai dar o filho? Você prometeu, e cadê? Veja bem, que absurdo. Então diz que Abraão bateu o pé. Então Deus: agora sim eu vou te dar o filho, porque você bateu o pé, você agora está exigindo, eu quero filho assim, filho teimoso, que bate o pé, agora é assim que eu quero. Sabe que ele fez a aplicação depois? Ele fez a aplicação seguinte: você, que é o filho de Deus, você tem que exigir, bater o pé. Se você quer dinheiro, ou você quer ficar rico, quer um carro novo, Deus vai dar ou não vai? Que absurdo! Sabe, se você ouvir um rádio, desliga o rádio. Onde fica a soberania de Deus? Deus que é soberano, conhece, sabe nossos, né? Agora eu bater o pé. Tinha um menino manhoso que bate o pé. Bem que Deus é tão bom que não ia dar umas palmadas e quebrar a perna dessa gente aí, sabe, né? Levar umas lampadas, né? Diz o, né? Umas boas chicotadas para aprender. Exigir de Deus e bater o pé. Deus é soberano. Aí nós muitas vezes ficamos assim um pouco abatidos, porque somos humanos. E nós perguntamos: Deus, por que tantas coisas acontecem? Gente boa são ceifadas. Tantos bandidos por aí vivendo, leva 10 tiros e estão vivendo, e Sara. De repente, pessoas queridas
e são levados ao nosso meio. Por exemplo, quando aconteceu o imenso tsunami, onde 300 mil pessoas morreram. E a pergunta, será que Deus estava no controle de tudo isso? Será que Deus estava ali? Claro que Deus tem o controle, estava presente ali. Se você olhar para um telescópio, verá a imensidão do universo. Bilhões de estrelas maiores do que a Terra. Esse mesmo Deus que fez tudo isso, Ele também conhece você e conhece a mim. Esse mesmo Deus conhece tudo isso. Para entendermos um pouco a soberania de Deus, que pegar um personagem bíblico que passou, que foi um homem como nós, que experimentou altos e baixos da sua vida, a trajetória de Jó. Não dá para ler todo o livro de Jó aqui, mas você pode chegar em casa e ler a história dele, a sua experiência. A trajetória de Jó, desse homem de Deus, inspira lições importantes para a nossa vida. A sua história mostra um homem que, mais do que paciente, fala que era um homem muito paciente, era um fiel a Deus, que foi, toda circunstância, ele foi fiel. Em tudo que Jó passou, aprendemos algumas coisas importantes sobre descansar na soberania de Deus. E ele nos ensina, como homem, como poder confiar e descansar na soberania de Deus. Jó conheceu a crise do seu íntimo pessoal e familiar. E a sua crise envolveu todos que estavam com ele, a sua família, seus filhos, os seus pertences. Os seus amigos, que deveriam ser uma ajuda de lhe dar força, quando vê a crise, perguntaram, escuta, tem pecado em sua vida que está acontecendo tudo isso? Onde está a culpa? Teve uma decepção muito grande financeiramente falando. Dormiu milionário e acordou pobre. De repente, não tinha mais nada. Seus filhos morreram num desastre. Seu gado, seus servos foram mortos à espada. E caiu fogo do céu, de repente as ovelhas foram mortas junto com seus servos. É interessante que a Bíblia diz o seguinte, em João 22, em tudo Jó não pecou e não murmurou contra Deus. E não atribuiu a Deus tamanha desgraça em sua caminhada. Parece que fora, que puxou fora da casinha, parece. Tudo isso e ainda diz que não reclamou. E tinha um agravante ainda mais grave. Depois de tudo isso, tinha que contar para a esposa. E como falar para a esposa? E a esposa também não entendeu. Quando ele contou para ela, e ela disse, braba, indignada, você ainda mantém a sua fidelidade a Deus ainda? E disse para ela, homem, deixa disso. É minhas palavras aqui, né? Blasfeme contra Deus e morra. Interessante. Veja o que ele respondeu. Como fala qualquer doido assim, fala tu. Recebemos de Deus o bem e não receberemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó sabia descansar na soberania de Deus e não pecou. Deus sabe o que está fazendo. Tem alguns aí que acham que ele não sabe o que está fazendo, tem que dar uma mãozinha para ele. Certa vez um pregador disse, pastor, estou pedindo a Deus há tanto tempo um presente de Deus, não sei se era um carro, uma bicicleta, assim, não vou citar o nome do pastor, né? Aí ele disse, mas Deus não está atendendo. Eu falei, sabe o que? Deus não atendeu? Porque você tem que falar para Deus a cor do carro que você quer, a cor da bicicleta que você quer, fala para Ele, porque você tem que falar o que você quer. Como se Deus não sabe das coisas. Para Deus, eu quero isso, tem que ser essa cor, tem que ser essa marca, tal número, tá? Como se Deus não soubesse o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo, sim. Isaías 55, 9 diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Percebe aqui o texto? Que é um texto mais claro do que este. Será que temos que realmente
falar para as pessoas que ainda hoje, que Deus, o caminho de Deus não é o nosso caminho, nem os pensamentos dele é o nosso pensamento, é muito mais alto que o nosso. Isso é soberania de Deus. E Jó teve que reconhecer, e sabia que não era capaz de entender o que Deus estava fazendo. Se em alguma circunstância você não entende o que Deus está fazendo, descanse nele. E espere que ele vai dar a resposta no tempo certo. O que podemos fazer, o máximo que podemos fazer, é confiar na soberania de Deus. E Jó sabia fazer isso. Nos ensina com um belo exemplo. Deus conhece também os nossos limites. Em 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que os possa suportar. Tentação, tribulação, provações, seja qual o nome tiver o seu problema, Deus conhece os seus limites e sabe quem é você. E quando você estiver sucumbindo à dificuldade, Deus vai providenciar o socorro na hora certa e vai te ajudar. Deus não está testando seus limites, Ele já conhece você. E Ele não vai permitir que você seja desamparado. Eu creio que aqui os que já passaram por algumas experiências mais dolorosas, sabem do que eu estou falando. Depois que passou a tempestade, vai parar e pensar, realmente, só por Deus mesmo. Humanamente falando, era impossível. Vamos aprender a descansar, porque Deus conhece nosso limite e sabe, e vai estar conosco na hora certa. Não temos condições de contrariar o Criador. Isaías 53, 13 diz: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? E outra tradução diz: agindo eu, quem impedirá? Diante da soberania de Deus, do seu poder infinito, o que nós podemos fazer para impedir Deus de ser Deus? A resposta, com certeza, é óbvia, né? Jó, desde o início, teve essa atitude de submissão à autoridade de Deus. E ele foi capaz de resistir os infortúnios por causa dessa submissão. E nós temos que aprender, também saber que Deus é Deus. E se Ele está agindo, ninguém pode impedir. Ninguém pode se colocar lá na frente, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Ele está no controle das coisas. Podemos confiar na justiça de Deus. O texto diz: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé, demonstrando por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Muitas pessoas chegam para a gente e perguntam o seguinte: tem perguntas que não temos resposta na hora. Pastor, tal pessoa foi para o céu, vai para o céu? Até depois de um sepultamento, muitas vezes. E tem momentos difíceis até de responder. A única maneira de responder para as pessoas é o seguinte: a única resposta que nós temos é, ainda mais quando temos dúvidas. Olha, uma coisa posso te garantir, e essa não tenho medo de errar: Deus é justo. Essa pode falar 100% com certeza: Deus é justo. E Ele sabe o que fazer, Ele sabe, porque Ele conhece as pessoas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente. Então Ele sabe, se nós temos dúvidas, se não temos respostas, Deus é justo, hein? Ele sabe o que está certo, está errado. E quando fechou o livro aqui, o restante é com Ele.
Temos um Deus que está liderando a história para o nosso bem. Texto conhecido de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo em meio à dor, eu creio que temos que saber o seguinte: a dor vai ter um propósito para nossas vidas, tem um objetivo, tem uma finalidade de nos ensinar. Deus está trabalhando para um bem maior lá no final, que não sabemos agora. Deus sabe o que faz e Ele trabalha para o nosso bem. Se estiver passando alguma dificuldade, tenta aceitar também que Deus sabe o que está fazendo. A irmã Natália citou antes aqui, na intercessão, pedindo a vontade de Deus. É interessante que, se olhamos para os heróis do passado, os heróis da fé, o próprio Jesus, quando na cruz, diante de todo o momento duro da sua vida, e ele orou o seguinte: Pai, se for possível, continua, passa de mim esse cálice. Como se dissesse, se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso nos ensina, Ele mesmo ensinou: seja feita a tua vontade, e lá embaixo a vontade dos homens, Seja feita a tua vontade assim na terra como é feita lá no céu. Funciona. O problema vai ser aqui. Os homens querem mudar as coisas. Sabe que Deus está liderando a história. Ele sabe o que está fazendo. E vamos pedir: Deus, me dê sabedoria, capacidade de ter discernimento para entender a tua santa e perfeita vontade. Deus é soberano. Nós conhecemos a história de Jó. Quem conhece sabe que no final da sua história, Jó realmente foi premiado com muitas coisas, inclusive muito mais do que ele tinha no princípio. E o texto de Jó 42, 1-6 diz: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja que oração, coisa bonita. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou lhe fazer perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e arrependo no pó e na cinza. O versículo 5, quero deixar aqui de maneira especial, destacar o versículo 5. Veja bem, o relacionamento de Jó com Deus não era superficial. Deus se orgulhava do seu servo Jó. E Jó experimentou, lá no sofrimento, a soberania de Deus. Jó conheceu ao Senhor na tribulação, na angústia. Nós vemos a sua história. Sabe, se não compreendemos o poder absoluto de Deus, como vamos poder entender ou poder descansar na soberania dele? Enquanto não aprendermos a entender os atributos de Deus, a sua soberania, é difícil poder descansar na sua soberania. Se não entendemos a soberania do Pai, não conseguiremos entregar nossa ansiedade, problemas, preocupações, que ocupa tanto os nossos corações. Vamos pedir: Deus, eu não sei o que fazer, tem circunstância difícil, eu não sei o que fazer. Josafá fez isso, quando não sabia o que fazer, clamou a Deus: eu não sei o que fazer, estou na encruzilhada, me ajuda a entender. Por isso, quando mais próximos estivermos de Deus, vamos ter compreensão da sua soberania.
Quer um conselho? Vai vir dificuldade, vai vir para todos nós, sem exceção. Descanse na soberania de Deus, porque Ele é Deus. Nunca se atreva, por favor, de ordenar, mandar Deus, determinar, olha, eu vou dar ordem agora para Deus. Por favor, não peque contra Deus, meus queridos. Nós somos criaturas de Deus e somos servos de Deus. Vamos ficar submissos às suas ordens e obedientes como Jó. Se alguém te mandou, falei, não faça. Porque isso é um ensinamento não bíblico, é extra bíblico. Não tem nada base bíblica que alguém deve mandar, exigir de Deus agora. Eu lembro que quando nós passamos aquela experiência dura, que alguns anos atrás, nosso filho Tiago, os mais novos não sabem disso, aqui talvez muitos nem sabem disso, e quase nunca mencionei aqui, há muito tempo não mencionou mais aqui. O nosso filho Tiago teve um acidente doméstico em casa, com 3 meses, levou umas pressas para o hospital, e depois de um tempo, retiraram da sua garganta um objeto, né, e ele teve parada respiratória e parada cardíaca. O doutor disse, tem que ficar aqui em observação até amanhã e pode ir embora. No outro dia, foi mais ou menos volta de, não lembro o horário, mas 9h30 da manhã, 10 horas, enfim, ligaram aqui na igreja às pressas que fosse ao hospital urgente. Nós saímos às pressas, chegamos no hospital, eles já tinham encaminhado tudo, o hospital já tinha providenciado uma ambulância, um UTI em Cascavel, já tinha enfermeira, já estava tudo pronto, o médico dentro da ambulância, e Irene foi junto, inclusive, e ele entrou numa convulsão de manhã, e não voltava da convulsão. O doutor César disse, a única esperança que ele chegue com vida em Cascavel, para chegar num centro, chegar na UTI. E aí a Rete me emprestou a chave do carro, às pressas, deu o carro dela, saímos, e quando chegamos em Cedo Alvorada, encostei o carro no lado, a doutora Rípida disse, vai com calma para não ter mais um acidente, eu sei que é muito difícil, mas vai com calma, ele falou, da porta do hospital. Vai bem calmo, porque para que você agora não perca a cabeça e vai ter uma tragédia. Ele está indo, vamos agora com calma. Quando nós paramos Cedo Alvorada, encostei o carro e tinha colado do cadete, né, da família Tirle, uma etiqueta lá só falando sobre Jesus. E eu pensei, bom, não sei. Nós oramos juntos, falei, Deus, eu não sei como vou encontrar o nosso filho. Você sabe que foi um sonho quando ele veio, foi o nosso 3º filho, tinha 2 meninas, e veio o Tiago, um presente, assim, veio o Tiago e veio o menino. Você sabe que era nosso desejo, e foi tanta alegria que nos deu esse filho. Mas eu não sei como vou encontrar quando chegar em Cascavel, não sei como vai estar, mas eu gostaria de pedir do Senhor, me dê sabedoria para aceitar a tua vontade. E não permita que em nenhum momento eu venha duvidar da sua soberania, do teu poder. Então vamos, encostando na policlínica, e de repente quando chegamos, senti uma certa paz, e pronto para qualquer notícia que viesse. E quando chegamos no corredor do hospital, a Irene veio ao nosso encontro e disse, ele voltou. Ele voltou em Cedo Alvorada. Voltou ao céu, ele estava em convulsão. Depois de alguns dias, aí o médico volta para casa, tem que fazer o cérebro muito inchado, o doutor falou, ele tem que ficar em casa uns dias, tem que desinchar o cérebro, não tem que fazer uma tomografia para ver qual a lesão, a gravidade, o que aconteceu tudo. Você volta para casa, daqui a 25 dias tem que fazer um eletrocefalograma, tomografia para ver qual a extensão dessa parada respiratória. Então ele ficava assim assustado porque os médicos chegavam no quarto, levavam lá para uma sala, uma equipe médica e não falavam nada para a gente. Só cochichando e não falava nada. Ele não sabia o que estava acontecendo. Todo procedimento eles tiravam, levavam lá e depois voltava com o neném. Depois de 25 dias voltamos para fazer os exames que eram os mais delicados, que tinham que ser feitos. O doutor nos chamou
neurologista disse, olha, experiência de, não sei quando, eu não lembro mais quantos anos, experiência com neurologista. E se eu não sei, você acredita em milagre? É claro que eu creio em milagre. Eu ensino para a igreja, falo, e creio também num Deus soberano que pode fazer e não fazer, porque está nas mãos dele. Então ele disse, olha, teu filho está bem. O que ficou isso? Quase nada, praticamente nada, ele está bem. Então o Tiago, o baterista hoje, né? O motorista do ônibus, ajudando a dirigir o ônibus, que era o sonho dele desde menino, que viu o tio no ônibus, ele via, ficava assim, né? Então, Deus é soberano, mas eu sempre quero aprender, e quero ainda dizer, Senhor, sempre aceitar a tua vontade, e nunca exigir de Deus, porque Deus é soberano e sabe o que faz. E se Ele permitiu que o Tiago ficasse, com certeza Deus tinha e tem um propósito com a vida dele. Mas vamos buscar, Deus me ajude a descansar na sua soberania. Que Deus abençoe a todos nós. Isso nos dá uma paz tão grande que você pode andar sabendo que você está sob a mão de Deus, e não só daquele que é um Deus poderoso, um Deus bondoso, que te carrega. Isso é muito melhor do que você querer mandar nele. Não perca a fé, confia que você está na mão de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Lembre-se disso. Se Deus não te deu muitas coisas que você sonhou, é porque Deus sabe que não seria bom para você. Se Deus não te deu riquezas, muitos acham que para ser abençoado tem que estar rico. Quem falou isso? Se você olhar a história da humanidade, sempre tem pessoas ricas e tem pessoas mais pobres. Mas o maior presente, a maior riqueza nossa é a salvação. Esse é o maior presente do céu. E Deus, com certeza, é maravilhoso. Seria injusto, desleal, se nós falássemos, de repente, se alguém teve o privilégio e está aqui, tem um pouquinho mais de finanças em relação aos outros, que Deus é tão bom quanto os outros. Seria muito injusto, porque Deus não olha para a sua fortuna. E eu falei esses dias numa mensagem, nem sempre a pessoa que tem mais dinheiro deixa o maior legado para o filho, para os seus descendentes. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos, uma riqueza, é a fé. Esse é o maior presente. Que eles possam crer que existe um Deus soberano que está no controle de tudo. Esse é o nosso Deus a quem servimos e quem continuar servindo. E nada além disso. Que Deus abençoe. Amém? Amém. Por favor, pastores aí. Obrigado, pastor Demar, por essa bela mensagem. E para quem conhece o Tiago, ver ele aqui no pátio e ouvir tudo isso, dá vontade de dizer glória a Deus. Obrigado, Senhor. E assim, muitas dificuldades que cada um passa na vida. Eu lembro que meu professor falou, olha, eu já vi muito cristão passar por dificuldade, mas eu não conheci nenhum cristão que chegasse no fim da vida e falasse, eu acho que Deus errou quando Ele deixou eu passar por aquilo. Todos dizem, eu aprendi alguma coisa. Deus esteve comigo lá também. E tem o texto que Jesus diz, né? Uma coisa certa, uma promessa de Deus também, que nós vamos passar por aflições, mas nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Vamos ficar de pé e exaltar o nome desse Deus, esse Rei exaltado no céu. Queremos louvar juntos agora.